Obrigada pelo convite, Felipe, vocês por abrirem espaço para eu vir aqui falar. Eu tenho muito carinho pelos Santas, meus 3 filhos, 2 já saíram, 1 estuda aqui ainda. Eu nunca estudei, mas eu sempre gostei da escola, sempre gostei dessa coisa humanista, essa formação humanista, né, que vocês estão tendo aqui também participando do EJA. Então, para mim é mais uma honra estar aqui. Eu gosto muito de vir aqui, por isso que quando o Felipe me liga, eu sempre topo na hora, né, Felipe? Topa mesmo, é verdade. Então, antes de eu responder a primeira pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta agora e depois eu faço no final da palestra, tá bom? Quem aqui é feminista? Posso dizer, eu acho. Eu quero entender melhor o que é feminismo. Então, Por enquanto, sem entender. Quem acha que aqui é feminista, levanta a mão. por quê? Tá. Então, aí no final a gente vai conversar para ver se a gente mudou essa nossa ideia, tá bom? Então, eu sou uma promotora de justiça. Eu digo ainda que eu sou promotora de justiça porque... Ainda bem. Faz muitos anos, né, que eu passei muito nova no concurso. A gente presta um concurso público. Tem o concurso de juiz, tem o concurso de promotor, tem o concurso de defensor público. E eu gosto de dizer que o promotor de justiça, mais do que fazer a acusação, ele faz a defesa da vítima e da sociedade, né? Então, no processo criminal, que é aquela atuação que a gente conhece mais do promotor, ele faz a defesa da vítima. Então, é ele que, quando acontece um crime, vai acusar aquela pessoa que praticou o crime, mas em defesa de uma outra pessoa que foi vítima. Foi assaltada, então é a vítima do roubo, ou uma violência doméstica, é essa mulher vítima de violência, ou crimes que não tem, às vezes, uma vítima direta, mas a vítima é a sociedade toda. Por exemplo, uma falsificação de um documento, né, ou uma direção perigosa. Não tem uma pessoa que foi vítima, não chegou a bater o carro, mas estava dirigindo embriagado, por exemplo. Então, o promotor faz essa defesa. Isso na área criminal, mas tem todas as outras áreas que o promotor trabalha também. Na defesa do meio ambiente. Então, por exemplo, uma obra que vai ser feita e que vão cortar não sei quantas árvores, ou que vai aterrar um pedaço lá de um riacho. Tem um promotor de justiça que pode ir lá verificar se essa obra está adequada, se tem uma outra opção, se tem como fazer sem causar esse dano ambiental. Tem uma questão, por exemplo, de consumidor, né? O iPhone agora vende o celular sem o carregador. Você não faz nada com o celular sem o carregador. Aí você tem que pagar mais para ter o carregador. O Ministério Público pode investigar, ver se tem uma questão ali de consumidor. Ou uma empresa que vendeu pacote de viagem e faliu. São muitas pessoas que foram prejudicadas. Questões de patrimônio público. Então a gente vê, por exemplo, uma licitação que foi forjada, né? O prefeito vai fazer lá uma obra e acaba não fazendo uma licitação, entregando para um amigo dele, que é dono da construtora lá que vai fazer a obra. O Ministério Público pode investigar. Então, todas essas áreas em que tem um dano, que a gente às vezes não consegue apontar uma pessoa como sendo a vítima, mas toda a sociedade, o promotor de justiça pode atuar. Então, isso é o promotor de justiça, ele trabalha, a gente chama do primeiro grau, trabalha com um juiz, né, direto. Então, é aquele, logo que começa o processo, é o promotor de justiça. Aí, uma das partes perdeu esse processo e apela, faz um recurso para o Tribunal de Justiça. Aí, lá no Tribunal de Justiça, o juiz muda de nome, ele chama desembargador. Né? Então, aí julga, não é só um juiz que vai julgar. Vai ter lá um grupo de juízes, 5 juízes que vão fazer lá uma sessão e vão julgar. No Tribunal de Justiça, o promotor também muda de nome. Então, quando ele é promovido, depois de muitos anos de carreira, ele vai para o Tribunal de Justiça para atuar junto com esses desembargadores e ele chama procurador de justiça. Mas faz basicamente o mesmo trabalho, só que daí trabalha direto com um processo que já foi julgado uma vez e que alguém recorreu. Tá? Então, essa é a primeira questão aí que vocês me fizeram para vocês me situarem. Na área da violência doméstica, o promotor faz então aquela acusação, faz a defesa da vítima, pede medida protetiva, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E o procurador de justiça já atua quando já teve uma sentença, ou o autor foi absolvido, ou foi condenado, recorre, e aí o procurador de justiça dá um parecer para o desembargador. Fala, esse caso está certo mesmo, o juiz condenou e era para condenar mesmo, ou então esse caso absolveu, não era para absolver, tinha que condenar, ele faz esse parecer para o desembargador. Deu para entender? Como se fossem diferentes níveis de Diferentes tribunal. níveis, tem o isso. primeiro nível, que tem o promotor E juiz. E o segundo nível, que tem o desembargador e o procurador. E o procurador. Tá. Bom, quero passar a palavra então para Cici e para Angélica, né? Que são as primeiras a fazer as perguntas. Quem vai primeiro?
Boa noite, me chamo Rosângela Nathan. Gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Quando uma mulher trans é assassinada, também é chamado de feminicídio? Deixa eu com a Angélica. Ah, não. Fala. Então, para a gente entender, então, eu já dei uma olhadinha nas perguntas e eu vou ter que esclarecer já uma pergunta lá para frente, pode ser? Pode. Alguém vai fazer a pergunta do que é feminicídio, não é? Acho que é a Angélica mesmo. Não, você é a Angélica. A diferença entre homicídio e feminicídio. Acho que é uma boa, né, para começar. Isso. Faz assim então, Angélica. A gente já... Boa noite, Nathalie. Tudo bem? Me chamo Angélica. Seja muito bem-vinda. Bom, a minha pergunta é: qual a diferença entre homicídio e feminicídio? Daí já emenda na Rosângela. Então eu já vou responder para vocês duas de uma vez, tá bom? Então qual a diferença entre homicídio e feminicídio? Homicídio é aquele matar alguém, né? Então durante muitos anos a gente teve no nosso código só o homicídio, matar alguém. Só que a gente começou a entender que tinham algumas circunstâncias do homicídio, quando ele acontecia contra mulheres, que não ficavam bem trabalhadas se a gente deixasse só tudo naquele mesmo balaio do homicídio. O homicídio clássico, normal, é um crime que é muito difícil você evitar, né? Acontece às vezes de bobeira. Então por exemplo, o fulano está lá no bar, bebe, briga e leva um tiro. Não tinha muito como evitar aquilo, né? Até tem lugares que fecham os bares, né? O bar fecha até a partir de determinada hora para as pessoas beberem menos, enfim. Mas é mais difícil de evitar. Já o feminicídio, os homicídios de mulher, né? Que antes de chamar feminicídio, a gente chamava de homicídio de mulher, a gente percebia que poderia se fazer alguma coisa, só que você precisava identificar que aquilo era diferente do homicídio. Então se optou por criar uma nova figura penal, um novo crime, chamado feminicídio. E o que é o feminicídio? É o homicídio, só que de mulher. Qualquer homicídio de mulher? Não. Aquele homicídio em que a mulher morre só pelo fato dela ser mulher. Então a mulher está lá na rua, andando com o celular, fulano vem roubar, ela reage e leva um tiro. É feminicídio? Não. Ela morreu em decorrência lá de uma tentativa de assalto, então é um latrocínio. É um roubo seguido de morte ou um roubo em que ocorreu ali aquela questão da morte. O feminicídio, ele ocorre quando a mulher morre porque ela é mulher. E que circunstância é essa que ela morre porque ela é mulher? Ela morre porque o homem entendeu que naquela circunstância ela merecia morrer. Porque ela desobedeceu uma ordem dele, porque ela desobedeceu uma regra do patriarcado, digamos assim, né? Que é essa coisa do homem que manda e mulher obedece. Ou o autor demonstra um ódio muito grande em relação à figura feminina, que a gente chama de misoginia, vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. Então é o ódio à mulher. Então nessas circunstâncias a gente chama o homicídio de homicídio, esse homicídio contra esse tipo, né, essa situação em que a mulher morre porque ela é mulher, a gente chama de feminicídio. Quando a gente consegue registrar, né, lá no boletim de ocorrência, homicídio e feminicídio, a gente consegue ver aonde a gente pode atuar para diminuir as mortes do feminicídio. Porque a do homicídio é muito difícil, porque é meio aleatório que as coisas acontecem. Mas no feminicídio não é aleatório, e daí durante a nossa conversa aqui hoje eu vou mostrar para vocês que não é aleatório. Tá? Então, gravar então que o feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Mulher trans chama feminicídio? Sim, mulher trans é mulher, ponto. Então, entra na regra do feminicídio. Ela morreu pelo simples fato dela ser mulher. Tá bom? Aqui, posso fazer uma pergunta em cima disso? E a pena, ela muda o Vai ter essa pergunta, então vamos deixar o suspense? Tem. Tá. A gente vai mudar de assunto, depois a gente pode voltar nessa. Ou vamos já perguntar da lei, porque tem uma pergunta que é da lei, né? O que é essa lei do feminicídio? Vamos para essa, porque acho que a pessoa que ia fazer não veio. Não veio? Não veio. Então lá em 2015, mais ou menos, começou-se a perceber que muitas mulheres morriam e a gente precisava fazer alguma coisa. Então fez uma alteração na lei
e passou então a lei a considerar uma figura própria, que é o feminicídio. Então criou um novo crime, que é o crime de feminicídio, tá? Só que não resolveu a situação, né? A gente tem os índices de feminicídio aumentando muito, a gente não consegue baixar esses índices. Então agora, esse ano, agora há pouco tempo, 1 mês, 2 meses, a gente teve um aumento da pena. Então agora, então homicídio normal, a pena pode ser de 6 a 12 anos. Se ele tiver, que é muito pouco, né? Se a gente for pensar, você mata uma pessoa e você fica 6 anos preso, né? Preso não, condenado, porque fica preso só 1/6, 1 ano. Então, se tiver uma qualificadora, que são circunstâncias que são piores, então, meio cruel, de emboscada ou com surpresa, né? Algumas circunstâncias lá que o Código estabelece, que é o homicídio qualificado, a pena vai de 12 até 20 anos, e era essa circunstância que a gente tinha o feminicídio, então a pena ia de 12 a 20, só que não melhorou a situação. A gente continua tendo muito feminicídio. A gente tem 4 feminicídios por dia no Brasil. Então, a cada 6 horas, uma mulher morre. Muita coisa. Então, o legislador agora entendeu que a gente tinha que aumentar essa pena, e agora a pena passou de 20 a 40 anos. Então, agora ficou uma pena bastante alta para feminicídio. Tá? Esclareceu. Tem algumas perguntas que tem que fazer outra em cima. Tem que fazer, você tem razão. Bom, eu quero passar a palavra agora para um grupo que estudou um assunto um pouquinho diferente. Se a gente tiver dúvidas depois sobre feminicídio, a gente pode voltar mais. Tem mais umas perguntas de feminicídio, a gente vai Tem. parar? Tem outra aqui, eu posso ler? Pode. O feminicídio ocorre também por questões raciais. Se o agressor recebe a sua pena, a questão de raça também é adicionada no BO? Então, a questão racial a gente não avalia no feminicídio para a pena. Tá? Então, tanto faz se a mulher é branca, preta ou parda, tanto faz se o agressor é branco, preto ou pardo. Não faz diferença em relação ao feminicídio. Tá bom? O que acontece é que a gente tem visto que os índices de feminicídio, eles são proporcionalmente maiores para mulheres pretas ou pardas. Então, isso é uma questão que tem preocupado. Então, a gente conseguia, até o ano passado isso já mudou, já aumentaram para todas as mulheres, mas até o ano passado a gente vinha reduzindo os feminicídios de mulheres brancas e os feminicídios de mulheres negras continuavam aumentando. Então, a gente tem que tentar entender por que isso acontece. Existem algumas hipóteses, a gente não tem certeza, mas existem algumas hipóteses. A primeira hipótese é que as mulheres pretas e pardas conseguem menos medidas protetivas. O sistema de justiça, como um todo, é um sistema racista, porque está inserido dentro de uma sociedade racista. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o racismo estrutural, né, que é esse racismo da estrutura, esse racismo que a gente não consegue ver aonde está, mas ele está lá todo dia. E o sistema de justiça, fazendo parte da sociedade, também é um sistema racista. Então, a gente tem essa suspeita de que as mulheres pretas e pardas conseguem menos medidas protetivas. A medida protetiva é um fator importante para salvar mulheres. A gente tem uma suspeita de que mulheres pretas e pardas têm a voz delas menos ouvida. Então, elas são mais desacreditadas no sistema de justiça. Então, quando elas vão fazer um depoimento, o juiz, o promotor, o advogado, todo mundo acredita menos na palavra da mulher preta e parda. Então, isso faz com que elas tenham menos proteção do sistema de justiça. A gente também tem uma suspeita de que as mulheres pretas e pardas estão cada vez mais assumindo lugares na sociedade, empregos e salários e independência financeira que fazem com que elas não aceitem mais viver uma situação de violência. Então, quando elas rompem esse ciclo da violência, quando elas resolvem se separar desse homem que era abusivo, que maltratava, que praticava violência psicológica, nesse momento é o momento em que elas também se colocam em risco, porque é no momento em que a mulher rompe com esse sistema, rompe com aquele, desobedece, né, aquele homem, rompe com aquele
padrão que vinha acontecendo, é o momento em que ela sofre o risco de ser morta, de ser agredida e de ser morta. Então, tem esses fatores que a gente tem que levar em consideração, mas eles não entram na pena. A gente não considera isso na pena, não faz diferença para a pena se a vítima era preta, parda, branca ou indígena, não faz diferença, tá bom? A gente vai ter a chance, então, de voltar para as questões de feminicídio, e acho que elas vão aparecendo, né, Nathalie? Isso. Porque depois tem outras coisas que tem muito a ver. Bom, vou passar aqui, então, a palavra para o grupo da Cida, Ivonete, Rose Rosa, Ivani e Omori. Na minha lista, primeiro fazer o Omori, é isso? Boa noite, me chamo Mori. Minha pergunta é: você não acha que deveria ter uma pena mais severa para essas pessoas que abusam das mulheres no transporte público e nas ruas? Você sabe qual que é a pena? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Que eu também não sei decor. Primeiro, esse crime é um crime que chama crime de importunação sexual. Deixa eu pegar aqui. Ele era um crime que não existia no nosso código. A gente tinha o crime de estupro, que é um crime mais grave, né, que todo mundo sabe o que é, então aí é a conjunção carnal mesmo, ou o atentado violento ao pudor. E a gente tinha uma contravenção, que era a contravenção que era uma pena muito leve, era uma pena que a pessoa ia lá, pagava uma cesta básica e ia embora. E a gente não tinha nenhum crime intermediário, né, nessa situação. Aí não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás, a gente teve o maníaco dos ônibus que ejaculava nas mulheres. Vocês lembram desse caso? Então, aí ele foi preso a primeira vez, ejaculou lá numa mulher, foi preso. Não era estupro, era contravenção. Aí soltaram. Aí, uma segunda vez, ele foi preso de novo. Aí, de novo, não era estupro, era só contravenção, soltaram. E aí a polícia já começou a ficar atrás dele, já ficou seguindo. E aí ele foi preso a terceira vez, né? E aí acabou ficando, enfim. Mas a gente não tinha nenhum crime ali que fizesse com que esse homem ficasse preso muito tempo. Então veio a lei da importunação sexual. Tentando achar o artigo aqui do código. Que veio para cobrir essa lacuna que a gente chama, esse buraco, né? Esse buraco que a gente não tinha legislação ali para fazer aquela situação ficar melhor. Então, a pena para ele está aqui, 1 a 5 anos. Né? Então, agora a gente consegue caracterizar essa situação de, a gente chama de assédio, né, geral, né, assédio em ônibus, por exemplo, em transporte público, a gente consegue caracterizar. Eu, que sou mais velha, tem algumas mulheres aqui mais velhas, quando a gente andava de ônibus, eu andava de ônibus, era normal a gente ser importunada, não era? Continua sendo. Mas era normal, não existia nada. Por exemplo, se você botasse a mochila para trás, você era furtada, né? Levava uma carteira, se botasse para frente, ficava recebendo encoxada, não era assim, no ônibus? Né? Sempre foi desse jeito. Eu, menina, andava de ônibus, ia para a escola, enfim. A gente nem reclamava, porque era uma coisa que a gente achava que fazia parte do nosso cotidiano. A gente tinha que aguentar aquilo, dava cutucada, dava cotovelada, mas a gente não tinha muito o que fazer, né? Só quando a coisa extrapolava muito, assim que a gente fazia reclamação, senão a gente achava que era normal. Agora não é mais, né? Agora a gente tem a lei, a gente chegou num momento em que nós, mulheres e os homens, agora a gente tem consciência de que isso não é admissível, né? Que não tem cabimento eu ter que ir para o meu trabalho ou ir para a minha escola sendo importunada sexualmente dentro do ônibus. Né? Então a gente vem numa mudança de pensamento, né? Das mulheres começarem a entender que não é normal aquilo, que eu não tenho que aceitar aquilo, dos homens entenderem que não é normal aquilo, que eles não podem fazer isso. Né? Então a gente tem essa pena de 1 a 5 anos. Você fala assim, a pena é alta, é baixa? É baixa, 1 ano. Provavelmente ele não vai preso na primeira vez. Mas a gente também, não sei se a gente quer que todo mundo vá preso. Né? Talvez a gente queira que esse homem passe por um curso, por exemplo, para ele entender que aquela conduta, de onde vem aquela conduta dele, por que ele acha que ele tem direito ao corpo daquela mulher, né? Por que ele acha que ele tem direito de fazer aquilo.
melhor do que a gente jogar ele na prisão, ele acabar virando soldado lá do PCC. Então, essas questões de pena são muito delicadas, porque a primeira solução que a gente tem é vamos prender, né? Vamos prender, vamos... Mas aí você pega um rapaz de 20 anos, por exemplo, você vai prender, vai botar na cadeia, ele já não vai arrumar emprego, você estragou a vida daquela pessoa, né? Então não é melhor a gente ter outras políticas que a gente evite isso? Uma política, essa aqui, por exemplo, da gente conversar, da gente estar falando, da gente estar explicando, da gente estar vendo de onde vem esse comportamento, né? Da gente como mãe, da gente como pai, o que a gente pode fazer para evitar esse comportamento num filho da gente, né? Da gente como amigo, o que a gente pode fazer para evitar que o amigo faça isso. Então, são vários elementos. Por exemplo, na conversa do bar, né? Tá lá, todo mundo, os homens lá tomando uma cerveja, vendo o jogo de futebol. Aquela piada, né, baixa em relação à mulher, aquela piada chula, aquele comentário sobre o corpo da mulher, é um comentário que depois leva a essa conduta. Está ali, é uma pirâmide, ele está lá na base dessa pirâmide, né? Primeiro o comentário, a desqualificação da mulher. Ah, a mulher entrou de minissaia, ah, é vagabunda, ah, tá aí, tá pedindo para ser assediada, né? Então tudo isso a gente tem que observar, e aí é muito importante os homens também observarem, porque sozinho a gente não vai conseguir arrumar isso, né? A gente precisa que homens também façam isso. Homens que quando estão num grupo e um deles começa a falar essa bobeira, né, ou você desqualificando uma mulher, falando mal, ele tem que falar, ó, fulano, não é legal você falar isso. E se fosse sua filha, você gostaria que falassem desse jeito dela? Se fosse sua irmã, você gostaria que falasse desse jeito dela? Então é muito importante a gente observar esses comportamentos, porque esse homem que assedia no ônibus é um homem normal. É um homem que está lá, também está indo trabalhar, também está pegando o ônibus cheio, só que ele acha que ele tem direito de fazer aquilo, porque ele acha que a mulher está lá à disposição dele. E isso vem de uma coisa, e tudo que a gente vai falar aqui hoje, tudo, começo até a última pergunta. A gente está falando e não está falando uma palavra, a gente não está falando a palavra machismo, que é essa palavra que está atrás de tudo. De tudo. Né? Quem aqui é machista? Eu já levanto minha mão. O que é o machismo? Machismo é que nem o racismo. Está no meio da gente, a gente foi criado desse jeito. É aquele comentário que a gente fala, ah, aquela menina é uma vagabunda, ela anda com todo mundo. Pronto, você está achando machista, ela não tem direito? Ela é solteira. Ela pode andar com quem ela quiser, ela paga as contas dela, né? Mas a gente fala, ah, fulana é uma pilantra, ela é amante de um homem casado. Se ela é solteira, ela não fez juramento nenhum, ela não foi lá na igreja, falou que ia viver fiel, né? O pilantra é o homem casado, né? Que está atraindo a mulher. Mas olha como a gente sempre coloca a culpa na mulher, né? Nos comentários, comentário negativo, né? Como a gente às vezes faz uma diferença em casa com o filho e com a filha, né? Então a menina tem que ajudar, vem aqui, lava a louça, lava a roupa, arruma as coisas, não sei o quê. E o filho tá lá no videogame. E você chega, ai, bonitinho, como você é fofo, você é tão bonitinho. Deixa que a mamãe faz pra você, né? E se eu falando isso aqui pra vocês, eu tô vendo as minhas filhas falando pra mim isso. E eu, olha que eu fico tentando ficar atenta. Mas aquilo que eu falei do racismo estrutural, a gente tem o machismo estrutural. Então a gente tem que todo dia ficar prestando atenção, porque senão a gente cai no machismo, né? A gente cai no machismo. E o que é o machismo? O machismo é esse comportamento que acha que o homem é melhor do que a mulher, que o homem tem mais direitos que a mulher, que o homem tem direito ao espaço público, que o homem tem direito a estar na rua e a mulher não, que a mulher é que tem que ficar quieta em casa, que a mulher é que tem que tomar cuidado com a roupa que ela usa, né? Porque o homem está lá para o que der e vier. A mulher é que tem que se cuidar. A menina é que tem que fechar a perna. Não é o menino que não pode ficar olhando a menina. A gente sempre tem essa tendência a culpar a mulher. Então, sempre que a gente fala de gênero, a gente está falando de machismo, de um lado, e a gente está falando, não no oposto que é o feminismo, mas a gente está falando também de feminismo. E aí, o que é o feminismo? O feminismo é você buscar a igualdade entre os dois gêneros. É só isso. Não é ser mais, mas não é ser menos. É ser igual. Ter os mesmos direitos. Quem votou aqui domingo? Então, quem votou por conta do feminismo. As mulheres votaram por conta do feminismo. Porque até 1932, as mulheres não podiam votar.
Podia trabalhar, podia fazer, mas não podia votar. Graças à luta feminista, que pediu igualdade entre os dois gêneros, é que a mulher pode votar. Quem aqui nasceu antes de 62? Tem alguém? Até 1962, a mulher não podia trabalhar sem autorização do marido. Ela não podia ter um emprego sem autorização do marido. Ela não podia ter conta em banco sem autorização do marido. Então, isso tudo foi a luta feminista que trouxe. Hoje a gente pode trabalhar, vocês podem estudar, vocês podem abrir um negócio. A mulher não podia ter um negócio dela. A mulher não podia ter imóvel. Então, quer dizer, olha quanta coisa que a luta feminista trouxe pra gente, né? Então, quando fala assim, eu não sou feminista, eu sou... Não, você é feminista. Se você vota, se você gosta de votar, se você tem um emprego, se você quer estudar. Até muito tempo, pouco tempo atrás, a mulher não podia estudar, não podia fazer faculdade. Até 79 não podia ter cartão de crédito. Então, são umas coisas que a gente acha que era de outro século. É de outro século, né? Do século passado. Mas que a gente acha que era muito outro século, mas não é. Né? Tipo, a minha mãe, por exemplo, que nasceu em 1942, não podia trabalhar sem autorização do meu pai, por exemplo. Imagina que coisa doida, né? Então, dirigiram várias coisas que a mulher não podia fazer e que a gente agora pode, e a gente nem dá valor, a gente acha que é normal, que a gente sempre pôde, mas não foi assim, por conta da luta feminista. Os homens que estão aqui, né? Você, por exemplo, homem, você acha que mulher e homem trabalhando, fazendo a mesma função, tem que ganhar igual? Eu acho que sim. Acho que sim. Então você é feminista. Fiz o seu chá revelação hoje de feminista. Você, por exemplo, acha que mulher pode votar, tem que poder votar, pode ser vereadora, prefeita, tem que ter os mesmos direitos? Então você também é outro feminista. Feministo, a gente pode falar. Então, assim, no final daqui, por isso que eu falei que no final a gente ia concluir que a gente é feminista. Porque senão a gente quer o quê? Que o homem tenha mais direito que mulher? Que a mulher, antigamente, quando ela se separava, ela não podia ter a guarda dos filhos. Né? Então ela não se separava, ela ficava casada, porque ela não podia ter a guarda dos filhos. Antes da lei do divórcio, ela não podia nem se divorciar. Antes da modificação agora, recente do nosso Código Civil, a mulher era obrigada a manter relação sexual com o marido, a hora que o marido quisesse. Senão o marido podia pedir o divórcio, por exemplo, era motivo de separação. Né? Então são coisas que a gente hoje acha que é muito absurda, mas era de outro dia. Se a gente olhar historicamente, faz muito pouco tempo. E se faz muito pouco tempo, aquilo que levou a gente a pensar, aquilo que levou a lei a ser daquele jeito, levou as pessoas a pensarem daquele jeito. E é difícil a gente romper com esse padrão. Por isso que o machismo é estrutural. A mesma coisa quando a gente fala de racismo. Por isso que o racismo é estrutural. Porque durante muito tempo a coisa foi feita do mesmo jeito. Então os nossos pais foram educados desse jeito, os nossos avós foram educados desse jeito. Então a gente, para romper, a gente tem que ficar atento. Me perdi, divaguei aqui, nem lembro mais. A gente está nas questões que tem a ver com assédio no transporte, né? Mas que, acho que concordo com você, Nathalie, que tem tudo a ver com essa ideia de que aquele homem, ele acha que tem direito de ir lá e passar a mão numa mulher, ou de dizer algo para ela, ou de olhar, né? Que é essas questões que a gente está falando. Posso fazer uma pergunta referente a isso? Pode, mas tem umas do grupo. Posso pedir para você esperar? Porque tem, talvez o grupo faça a questão que você quer fazer. Espera aí, Rose. Mas você é a próxima. Depois do grupo, você é a primeira. Espera aí. Acho que a próxima é a Ivani. Mas pode ser você, Rose. Boa noite, o meu nome é Rose. Eu queria fazer uma pergunta. As pessoas que já sofreu abuso, abuso sexualmente, tem acompanhando psicólogo? Toda forma de abuso sexual, ela é muito grave. Né? Então, desde essa conduta do ônibus, por exemplo, né? Que é uma conduta que você continua tocando seu dia, mas aquilo, né, te incomoda. Todo mundo aqui lembra do dia em que foi importunado no ônibus, a gente não esqueceu. Né? Passa 20 anos você continua lembrando. Abuso no trabalho, né, que é o assédio sexual no trabalho, também é muito grave, atrapalha a produção da pessoa no trabalho, ela não tem mais aquela paz de espírito para ir trabalhar, né? E o abuso sexual dentro do casamento, né, que então é importante a gente falar que a mulher, ela tem direito a não querer ter relações sexuais naquele dia ou daquela forma,
Por exemplo, ela pode amar muito o marido, ela gosta de manter relações sexuais com o marido, mas ela não gosta de manter relação quando ele bebe. Ela não gosta. E aí ela não é obrigada, né? Ou ela não gosta de alguma determinada prática que aquele homem quer. Então, se esse homem insistir e obrigar a mulher a essa prática, mesmo sendo casada, isso também configura estupro, né? E toda violência sexual causa um trauma muito grande na mulher, né? Além de outras consequências, além das questões físicas, de uma doença, de uma gravidez indesejada, né? Várias outras questões. Mas também causa um trauma sexual, um trauma psicológico muito grande. E a gente tem equipamentos públicos para tratar essa situação. Então, nos CREAS, que são centros de referência, né, ou no centro de referência de assistência social, ou no centro de especializada, ou nos próprios centros de saúde, tem profissionais adequados, psicólogos para tratar. Às vezes é difícil conseguir, né, conseguir vaga, então precisa às vezes insistir um pouquinho. Tem algumas universidades que têm alguns acordos, que fazem. A USP, por exemplo, a psiquiatria da USP tem um núcleo de violência, que eles fazem atendimento. Então tem vários equipamentos que fazem esse atendimento. No Ministério Público a gente também tem encaminhamento. Então se a mulher chegar lá com uma situação de violência sexual e precisar de acompanhamento psicológico, a gente tem como fazer também esse encaminhamento. Queria comentar só da Casa da Mulher Brasileira, né? Que também é um equipamento que faz isso. Isso. Em São Paulo, para situações de violência, quando uma mulher sofreu uma situação de violência e precisar procurar, ela pode procurar a Delegacia de Defesa da Mulher, as DDMs, que tem várias em São Paulo. Mas eu sempre recomendo que vá na Casa da Mulher Brasileira. Fica lá no Cambuci, perto do centro. Lá tem tudo. Então a mulher chega lá, ela pode fazer o boletim de ocorrência, ela pode pedir a medida protetiva, ela tem uma promotora de justiça, tem uma juíza, tem uma defensora pública, tem psicólogas que podem fazer o acompanhamento, tem até o abrigo para ela ficar com as crianças durante um tempo, se ela precisar. Tem tudo lá. A mulher tem assistente social, então ela pode chegar lá, ela faz todo o atendimento dela lá. Ela não vai conseguir fazer o acompanhamento psicológico, mas ela vai ter esse primeiro atendimento psicológico ali com uma psicóloga para fazer esse atendimento a ela. Amor, peraí. Posso? Tem uma filhinha aqui, daí chega, tem a Rose e tem você. Vamos lá. Boa noite, Nathalie. Eu sou Maria Aparecida. A minha pergunta é: como denunciar o assédio sexual no transporte público? Sabemos que tem um número, mas às vezes não atende rapidamente. Então, qualquer violência, a violência está acontecendo naquela hora, 190. Né? Então, ouviu a vizinha sendo agredida pelo marido, viu uma mulher sendo agredida na rua, No transporte. foi assediada no transporte público, pode ligar no 190. Estou no ônibus tal, indo para tal lugar, está aqui o agressor, tal. Mas, em São Paulo, os motoristas de ônibus, eles foram treinados para situações de assédio. Eles passaram por uma capacitação, eles foram treinados. Então, se você denunciar para o próprio motorista e falar, olha, ou para o cobrador, aquele fulano passou a mão em mim, ou está filmando embaixo da minha saia, alguma situação assim, o próprio motorista pode também tomar uma providência. Tá certo? Então, 190 ou o próprio motorista de ônibus. Boa noite, meu nome é Ivani. Minha pergunta é: colocando segurança em cada transporte público, resolveria o problema de assédio contra as mulheres? Então, talvez resolvesse, mas não dá pra gente imaginar que a gente vai colocar um segurança em cada ônibus na cidade inteira, né? Então, como é? A gente tem que ter outra solução. Uma solução foi essa, capacitar, treinar os motoristas e cobradores para eles saberem o que fazer na situação, né? Então, eles vão saber o que fazer, eles vão saber que tem uma delegacia perto, eles vão encaminhar o ônibus para aquele lugar, eles vão tomar uma atitude. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é isso, a gente se reeducando, né? A gente se educando para saber o que fazer. Porque aí, amanhã, quando você estiver no ônibus e acontecer essa situação, você já vai saber o que fazer.
Se a mulher que sofreu não sabe, você vai falar, motorista, aqui, uma situação de importunação sexual, acabou de assediar ela, vai todo mundo para a delegacia, desvia o ônibus, vai para a delegacia, ou procura uma viatura de polícia, né? E os homens se educarem também e saberem que isso não são condutas mais adequadas, né? É uma conduta que ele vai preso. Na hora ele vai preso, vai ficar preso até o dia seguinte na audiência de custódia, para daí ver se ele vai ser liberado, né? Ver se vai pagar fiança, o que vai fazer. Então é bom os homens também começarem a ficar, né, espertos em relação a essa situação, que não é mais um nada, agora é uma coisa que é importante. Tá? Então, assim, sempre colocar um policial em cada ônibus funcionaria, mas será que a gente tem tanto policial assim? Não tem, né? Então a gente tem que achar outra solução. E a câmera no ônibus que já existe? Isso não ajuda a gente? Então, a câmera, por exemplo, pode ser uma situação que ajude, porque vai filmar aquela pessoa, né? Vai saber que primeiro vai mostrar que realmente aconteceu aquela situação, apesar de que a palavra da vítima tem que valer, né? Se ela falou que aquilo aconteceu. E a câmera vai ajudar também a identificar aquela pessoa. De repente, é um ônibus que ele sempre pega, né? Você não conseguiu prender ali na hora, mas toda vez ele pega aquele ônibus. Então, você consegue identificar quem é aquela pessoa. Né? Uma pergunta relacionada ao ônibus. Mas o motorista, ele está ciente que se acontecer alguma coisa desse tipo, ele pode sair da rota para a delegacia? Então, ele sabe que ele pode sair da rota, ele sabe que ele pode ir para a delegacia, ele pode procurar uma viatura, né? Ele pode parar o ônibus e chamar uma viatura de polícia, deixar o ônibus parado com a porta fechada. Mas se acontecer alguma coisa desse tipo, se chegar o motorista e falar, olha, tem alguém ali importunando ou me assediando, então, e se ele se recusar a fazer isso? Se ele se recusar, não tem muito o que fazer, né? Aí você vai ter que tomar uma providência que nem que seja reclamar dele também para a empresa. Falou, olha, estava no ônibus tal hora, comuniquei uma situação de assédio e ele me ignorou, ele não fez nada. Né? Esses Porque treinamentos, todos os motoristas de São Paulo tiveram? Eu acho que uma boa parte teve. Sim, mas é uma coisa muito antigamente, foi recentemente. Recentemente, tem uns 4, 5 anos assim, que foram feitos. Eu não sei se eles continuam fazendo, mas eles têm. Tanto que nos ônibus tem bastante sinal, né? Assédio aqui não, tem bastante coisa ali. Né? Então, assim, eu acho que eles continuam fazendo esse treinamento. E a gente vai ver também que as câmeras aumentaram nos ônibus, né? Se você prestar atenção, não tinha muitas. Então, isso aí também ajuda, né? Porque é uma forma de fiscalizar, é como ter um segurança dentro do ônibus, né? Tem ali a câmera. Do grupo falta a pergunta da Ivanete, mas acho que o assunto do ônibus, do transporte é importante, a gente tem mais coisas para falar. Fala, Ivanete. Boa noite, meu nome é Ivanete. Vou fazer uma pergunta. O que você diria para que nós, mulheres, nos sentíssemos mais seguras? Porque a todo momento nos sentimos assediadas? Então, olha como a coisa vem de trás, né? Quando a gente faz lá o chá revelação, né, do bebê, que ficou super na moda agora, aí faz lá, corta o bolo ou estoura a bexiga, é azul. Azul é o quê? Menino. Aí o pai já começa a comemorar, né? E o pai já fala, a primeira coisa que ele fala, vou levar meu filho no futebol comigo, né? Aí já começam de presente, esse menino vai ganhar o quê? Bola, carrinho, aviãozinho, não é? Aí outro lado é menina. É menina. Nasceu cor-de-rosa, é menina. A menina vai ganhar o quê? Boneca, fogãozinho, panelinha, carrinho de bebê, né? Bolinho. O que tem a ver esses brinquedos, né? O que os brinquedos de menino mostram? Que os meninos, eles estão para o mundo. Carro, livre, né? Carro, avião, moto, skate, bicicleta, né? Bola. Bola você não joga dentro de casa, você joga na rua, né? Menina, os brinquedos são o quê? Panelinha, boneca, tudo relacionado ao cuidado e tudo dentro de casa. Então, durante muito tempo, foi colocado na nossa cabeça que o nosso lugar é dentro de casa. Né? E é dentro de casa porque fora de casa é perigoso para a gente. A gente vai ser assediada, a gente vai ser vítima de assalto,
né? A gente vai ser vítima de agressão. Então, isso que eu falo que é esse machismo que fica aqui nesse meio todo, né? Então, por isso, a mulher sai de casa, ela é vítima de assédio. A gente tem que pensar que roupa que você vai usar, tanto faz se está calor ou se está frio. Você não pode sair de shorts. Você não sai de shorts de casa, sai. A não ser que você more na praia. A não ser que você seja de férias. Você vai entrar no ônibus de shorts? Pode estar um calor de 40 graus, o ônibus sem ar-condicionado, você vai suando de calça jeans, comprida. Se sair, vai ser mais assediada ainda. Pediu, né? Pediu, tava de shorts, pediu, tava de mini saia, o homem vai filmar embaixo da saia, né? Se tiver com uma blusa sem manga, né? Ou uma blusa decotada, porque tá calor, você tá lá, não adianta, não pode, tem que estar com a blusa fechada. Então, tudo isso vai mostrando pra gente, é esse machismo que eu tô falando, né? Que a gente tem que pensar na roupa, a gente tem que pensar como a gente vai falar as coisas, a gente tem que pensar aonde a gente vai, que horas, com quem eu estou saindo, se eu conheço, se eu não conheço. A gente fala para as nossas filhas, não é? Toma cuidado onde você anda, vai com a sua amiga, cuidado com a sua bebida, né? Não deixa o copo exposto, porque alguém pode colocar alguma coisa. É tanta coisa que a gente tem que pensar o dia inteiro, né? Só para ter segurança fora de casa. Então é isso, essa ideia de que a mulher tem que ficar dentro de casa. Por isso que a mulher é assediada na rua, no transporte público, né? Porque não era para ela estar lá, era para ela estar dentro de casa. Era que está indo para o lugar que não era para ela estar. Só que isso, em 1950, tudo certo, né? Eu ficava lá dona de casa, meu marido ia trabalhar e voltava. Mas hoje não, hoje a gente trabalha porque a gente precisa, né? Todo mundo aqui precisa trabalhar, mas porque a gente quer também, a gente quer ter o nosso dinheiro, a gente quer ter a nossa satisfação pessoal com o trabalho, a gente quer fazer um trabalho que a gente acha que a gente está colaborando com alguma coisa, qualquer trabalho, né? Desde o trabalho doméstico até o trabalho da promotora de justiça, da professora, a gente também acha que a gente está colaborando com alguma coisa ali. E a mulher que não trabalha também, ela está lá colaborando na casa dela e ela quer ir fazer um supermercado, ela quer ter a autonomia da vida. Então, assim, a gente é muito assediada fora porque a gente tem essa ideia de que o nosso lugar não é o lugar fora. Fora de casa é para o homem, dentro de casa é para a mulher. Sim, só queria comentar, Ivanete, que você falou, o que fazer para se sentir mais segura, né? Eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que ganhar essa segurança é uma luta. É uma luta de todo mundo, de tornar as ruas mais seguras para as mulheres. Eu acho que é uma luta dos homens também, né? Então, por exemplo, é exigir iluminação pública, né? Exigir lá do prefeito, né, da sua cidade, que bote luz na rua. Porque com a luz você se sente mais segura, né? Exigir da subprefeitura que capine aquele mato daquele terreno baldio, que não deixe aquele matagal, porque com o matagal é mais perigoso para a gente passar, né? É a gente cobrar dos homens que eles também deem segurança para a gente. Uma vez eu vi um rapaz falando que, acho que foi aqui mesmo que ele falou, você vai lembrar, que ele falou assim, quando eu estou andando na rua à noite e eu vejo uma mulher andando na frente, eu atravesso a rua para ela não se sentir com medo. Ele falou. Então, olha só a conduta desse rapaz. Ele percebia que ele, só pelo fato dele ser homem, ele causava medo, e dá medo mesmo se a gente está andando na rua à noite, voltando para a casa do ponto. Você vai olhando para trás, você vê que é uma mulher, você até dá aquela aliviada, não é? Ai, que bom, é uma mulher, né? Então, se você vê que é um homem, você já aperta o passo. Ele atravessava, ele falava, eu atravesso. Você lembra? Esse rapaz, ele falou, eu atravesso a rua para ela se sentir mais segura, entendeu? Então, é isso, é a gente cobrando das autoridades, cobrando para que a gente possa se sentir seguro. O grupo do assédio no transporte já fez as perguntas. O Mori tinha um comentário e a Rose também sobre esse assunto, né? Só queria lembrar que a gente tem vários outros assuntos para seguir. Então, a Mori e depois a Rose, tá? Relembrando uma coisa que a senhora falou sobre reeducar os homens quando eles são presos, mas as mulheres, elas passam por esse trauma e, como você mesma disse, elas ficam por muitos anos perdurando aquele trauma. Então, acho que isso está um pouco ligado ao
ao patriarcado de tipo, o cara vai ser preso, então ele vai ser reeducado lá dentro, e tá, a mulher ela tem todo esse apoio psicológico, mas a gente sabe que isso não é o suficiente, porque o trauma vai continuar ali e, sei lá, vai continuar sofrendo, vai continuar relembrando. Você não acha que isso é um pouco, sei lá, tipo, sei lá, primeiro ele fez e aí agora a gente vai reeducá-lo, sabe? Você quer dizer que a gente vai reparar um prejuízo? Isso. Né? Ao invés de evitar um prejuízo. Então é a mesma coisa assim, você tem, sei lá, tá dirigindo, bateu o seu carro. Você vai arrumar, não vai ficar igual, vai ser um carro batido, né? Você está reparando, melhor se não tivesse batido o carro, né? É isso, né? É o que dá para a gente fazer. Por isso que essas ações de educação são muito importantes. Trabalhar com os meninos, trabalhar com as meninas, para a gente tentar romper com esse ciclo de violência, né? Romper com esse ciclo de violência contra a mulher, romper com esse ciclo de violência geral, para que a gente não tenha que reparar aquele dano que, quando a gente repara, nunca fica igual era. O copo quebrou, você colou, mas não ficou igual, ficou lá a marquinha do quebrado. Melhor do que se tivesse quebrado? É melhor, mas não é melhor do que se não tivesse quebrado. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o Brasil, e aí eu vou fazer um parênteses aqui grandão, tá? O Brasil é um país que foi formado na violência, né? E aqui o Felipe pode falar depois para vocês, nas aulas de história que vocês tiveram, como é que o Brasil foi formado? Estava aqui, né, os indígenas vivendo tudo tranquilamente, os portugueses chegaram e começaram a explorar essa terra. Eles não vieram aqui com famílias, para morar, para viver, né, nesse lugar maravilhoso. Eles vieram explorar, tirar o que a gente tinha de melhor e levar embora. Como é que eles fizeram isso? Dá licença que eu vou levar aqui? Não, foi na violência. Então começou com uma violência contra os povos originários, os indígenas, né, com uma violência contra as mulheres indígenas, que eles entendiam que estavam disponíveis, porque elas estavam sem roupa, elas não usavam roupa, né? Então eles achavam que estavam disponíveis, então começou também uma sequência de violência sexual contra essas mulheres. Depois a gente passa para um momento em que o Brasil tem que ser ocupado, né? E como é que você ocupava naquela época? Tinha que ter gente para ocupar. Só que, de novo, os portugueses não vieram com família para cá. Não vieram famílias morar aqui no Brasil, vinham homens só. Esses homens tinham que procriar, tinham que criar filhos para ocupar essa região. Faziam como? Primeiro estuprando as mulheres indígenas e depois estuprando as mulheres negras que vinham de África, né? Então, a gente teve durante muito tempo, muitos negros que foram trazidos violentamente para o Brasil para trabalhar como escravizados. E essas pessoas não eram consideradas pessoas, eram consideradas coisas, patrimônio, né? Então era como se tivesse um objeto ali que você deixava de herança, vendia e comprava. E as mulheres também eram patrimônio e eram violentadas, e eles tinham filhos e para ocupar. Então, assim, olha como começou a nossa história do Brasil. Começa com muita violência. A gente é uma sociedade muito violenta. Quem dirige aqui sabe que se você bater o carro, a chance de dar uma briga é enorme. Não adianta você descer e falar, olha, desculpa, eu estava errada, eu estava distraída aqui pensando na minha mãe que está doente, me distraí, bati atrás, mas eu tenho seguro, eu vou pagar. Antes de você conseguir falar tudo isso, você já bobeou um soco ali, já vem alguém te xingando, o cara já vem chutando seu carro. Não é assim? Então, as soluções de conflitos são todas... Os conflitos são solucionados de forma violenta, né? E isso se reflete para várias áreas. Se reflete na briga do trânsito, se reflete na violência contra a mulher. Então a gente tem que romper com essa situação de violência, de ódio, e a gente tem que dar um passo para trás e falar, respira, calma, né? Bateu o carro? Bateu. É chato? É chato. É trabalhoso? É trabalhoso. Vai me atrapalhar? Vai me atrapalhar. Mas é coisa que acontece na vida, né? Para a gente tentar evitar isso que você falou, que é só reparar um prejuízo. Aí fala assim, bateu um carro, homem bateu o carro, só podia ser mulher. Eu já vi um homem falando. Isso é o quê? Porque é machismo. Só podia ser mulher mesmo. Comentar que quando a gente estava na fase 8, né, esse grupo aqui, a gente pensou muito sobre essa situação de
quantas coisas a gente atravessa, né? Todo mundo aqui trabalhando, acorda de manhã, resolve suas questões de trabalho, suas questões de família, muitas vezes, e quando chega aqui à noite, sempre tem uma história de violência para contar de alguma coisa que aconteceu nesse percurso, né? Então, de manhã é briga no ponto de ônibus, é briga no ônibus, é um monte de histórias, né, gente, que sempre a gente... E isso não faz bem para nós, né? Em primeiro lugar, para nós como pessoas, mas também não faz bem para a nossa sociedade. É isso um pouco que está embutido na pergunta do Omori, que é tudo traz uma situação de violência, tudo tem que ser reparado desse jeito. Então é bem difícil mesmo. Rose, quer comentar, né? A minha pergunta é, se eu estou andando na rua e um cara para um carro e me chama para entrar dentro do carro dele, nem me conhece, e, sei lá, fica buzinando, isso é assédio? É crime também? Isso aconteceu comigo, eu fiquei muito mal. Na hora eu não sabia o que fazer, que eu chamo... A única resposta que eu tive para ele, eu vou chamar a polícia porque está me incomodando. Isso é crime? Sim, dependendo do que ele falar, pode ser uma importunação sexual, pode ser uma perseguição, crime de perseguição, pode ser uma ameaça, né? Tudo isso pode ser crime, sim. Ele nem me conhecia, só parou o carro, entra aqui, vamos dar uma volta. Sim. Assim, eu me senti muito mal com aquilo, sabe? Porque a gente está andando na rua, buscar um filho na escola, qualquer coisa do tipo, o cara nem sabe quem a gente é. Do nada vê uma mulher na rua, para o carro... Se sente nesse direito, né? No direito de fazer isso. Sim, fica buzinando. Eu me sinto muito mal com isso. Eu queria saber se eu posso chamar a polícia, o que eu posso fazer na hora. Pode chamar, pode. Tá me importunando, tá me ofendendo, tá me assediando aqui, pode sim. Tá? A gente vai partir para outras perguntas, mas eu queria só fazer uma fala aqui que eu aprendi com a Nathalie, acho que todo mundo pode aprender, que é o seguinte: essa situação do maníaco do ônibus que você descreveu, Nathalie, acho que ela traz para a gente uma situação que é o seguinte: a gente sabe que aquela ação é errada, a gente sabe que aquela ação mereceria, por exemplo, a cadeia, né? Mas por que esse homem não foi para a cadeia? Porque não existia uma lei escrita que dizia, ó, isso que ele está fazendo é crime. Isso é bem importante da gente saber, assim, né? Porque para você que está nesse meio jurídico, se não está na lei, não tem o que fazer. Percebe, gente? Então, acho que isso é importante de saber. Antes de esse negócio ter um nome escrito lá, que isso chama importunação sexual, não podia prender uma pessoa que fizesse isso, por exemplo, ejacular numa mulher no ônibus. Acho que isso é bem importante da gente saber. Então, a nossa sociedade vai mudando, os problemas vão aparecendo, né? E aí eles precisam aparecer na lei, para eles poderem ser combatidos. E aí, só para completar, queria que você explicasse a diferença da importunação e do assédio, porque muita gente aqui falou, e a gente usa mesmo no cotidiano, a palavra assédio sexual para isso que acontece no transporte. Então, só uma coisa, é interessante isso que você falou, porque tem que estar na lei, né? E às vezes acaba tirando da lei. Por exemplo, durante muito tempo, adultério era crime. Então, adultério, né? Você é casado, e aí você tinha um caso com uma mulher. Era crime isso. Só que aí, a gente acabou entendendo que na sociedade moderna, ele pode até ser um problema para o casamento. Pode até caracterizar lá a sua vontade de se separar, de se divorciar. Mas não é mais um crime. Ninguém mais tem que ser preso porque foi adúltero, né? Ou adúltera. Então, sedução, né, também. Sedução também era uma coisa que era crime. Então, era a mulher menor de 18 anos, que ele prometia casamento, e para isso ele mantinha relação sexual, aí ele praticava um crime de sedução. Hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia a menina de 17, 18 anos, 16 anos, ela vai ter relação sexual se ela quiser, mas ela não vai ser mais enganada de que ela vai casar, né? Então, assim, a sociedade evoluiu, a menina está mais, digamos, entre aspas, esperta, né? Ela já não acredita mais naquela conversa mole ali. Estou falando de uma menina maior de 14. Menor de 14 é estupro. Tá? Então, assim, também a sociedade vai evoluindo, vão surgindo novos crimes, novas condutas, e outras vão perdendo importância, né? Então, agora, por exemplo, a gente tem os crimes relacionados à internet, por exemplo, que era uma coisa que não existia, né? Lá em 1940, quando fizeram o nosso código, não previram que ia ter crime de internet, porque nem se imaginava, né? Mal tinha telefone, quanto mais a internet. Então, a lei também ela vai se adaptando ali de acordo com as circunstâncias. Explica a diferença de assédio e importunação. A diferença de assédio e importunação. Então, quando a gente fala assédio sexual, a gente costuma falar, é um guarda-chuva, assim, que cabe um monte de coisa embaixo, né?
no popular. Então, tudo bem, quem não é da área do direito, fala, eu fui assediada. Mas, na verdade mesmo, o assédio só ocorre quando a gente tem uma relação de hierarquia. Então, quando você tem alguém superior e alguém inferior. Então, no trabalho, na escola. Então, o professor pode assediar a aluna, certo? O chefe pode assediar a funcionária. Então, se tiver qualquer proposta sexual, troca de favor, falar que vai fazer uma coisa se a mulher fizer aquilo, e ela é funcionária ou ela é uma aluna e tem uma hierarquia entre eles, aí a gente chama, aí é o assédio mesmo, assédio sexual. Essas condutas de transporte público, de rua, de balada, de passar a mão, de encoxar, isso a gente chama de importunação sexual. E o crime mais grave, que aí é o crime de estupro, que aí é quando tem a conjunção carnal mesmo, quando tem um toque mais violento e mais duradouro, digamos assim. Tá bom? Pessoal, acho que o assunto é muito longo e tem muitas questões, né? Então a gente tem ainda uma série de perguntas, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. O próximo grupo para fazer as perguntas é o grupo que vai falar das violências contra as pessoas LGBT, né? Kleber, Rê, Luísa, Geraldo, Tina e Val. Mas a gente está no horário do nosso intervalo. Então vamos fazer uma pausa. A Nathalie vai tomar uma água. A gente também vai jantar, ao banheiro, conversar um pouco. E a gente volta para cá às 5 para as 9. Combinado? Então é isso. Gente, muito bom até aqui, hein?